Olá, sejam muito bem-vindas ao ElevateCast, o podcast da Elevate Network Brasil. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino e temos uma convidada muito especial. Alice Coutinho, uma empreendedora que começou sua carreira ainda muito jovem, fundando sua primeira agência de marketing, a New Style, aos 18 anos. E, ao longo de quase 30 anos à frente da agência, construiu um legado de sucesso com prêmios muito importantes como o Caboré. Após vender a empresa, a Alice tirou um período sabático, né, que ela vai contar aqui para a gente como é que foi esse período. E, em 2019, voltou ao empreendedorismo com novos projetos, incluindo a agência Mandarim, da qual é sócia atualmente, cofundadora da New Network, holding de investimentos em empresas de comunicação e startups, é vice-presidente do Conselho Estatuário do Grupo Mulheres do Brasil e conselheira da EI, do programa Winning Woman e Fundação Novo Olhar. E, claro, membro do board da Elevate Network Brasil. E a Alice está aqui hoje, né, para compartilhar sua jornada inspiradora, desde o início da sua carreira, né, da sua trajetória, até a sua atuação atual em projetos voltados para empoderar outras mulheres, que é o que a gente faz de melhor aqui, né, na Elevate. Então, Alice, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui, estou muito feliz e super ansiosa aí para ver o que tem pela frente, o que você vai compartilhar conosco. Muito obrigada, Érica, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e é uma honra poder contar um pouco aqui da minha história, dividir com muitas mulheres, ainda mais esse mês que a gente comemora aí, dia 19 de novembro, o Dia do Empreendedorismo Feminino. Então, mais ainda, eu quero deixar aqui a minha energia, um pouco da minha história, não dá para contar tudo, porque são muitos anos, comecei muito nova, iniciei com a agência com 18, mas nem imaginava o quanto que eu iria construir nesses anos todos. E eu digo que desde novinha eu comecei lá na escola, vendendo camiseta, animando festinha. Então, o empreendedorismo estava comigo desde o início. Nasceu empreendedora, né, Alice? Isso, já nasci. A minha mãe falava que quando eu nasci, eu já queria vender o meu cordão umbilical. Então, eu tinha uma outra condição do que eu tenho hoje, e isso me deu mais garra ainda de vencer. Eu me inspirava em outras mulheres, em outras pessoas que tinham uma condição melhor que a minha, na minha família mesmo, né? Eu tinha tias que tinham uma outra condição melhor, e eu falei, não, vou lá e vou começar logo desde cedo. E com isso, no decorrer desses trabalhos que eu comecei fazendo nova, eu fui trabalhar numa agência de eventos, e lá eu me identifiquei muito com essa área, e aí começou a ter a parte de promoção também. E só que, infelizmente, eles não tinham os mesmos princípios, e eu resolvi sair de lá, e uma amiga me apresentou a um vice-presidente de uma grande agência de publicidade, falou, Alice, vai lá, você adora vender, vai ser uma ótima comercial. E aí eu consegui um horário com ele, falei com ele, falei, eu tinha lá meus 18 anos, e ele parou e falou para mim, olha, você é um touro dentro de uma loja de cristais. Que é um perfil, né? As pessoas, eu gosto de dizer até que a pessoa, assim, ela nasce empreendedora, Isso. Ou ela é ou ela não é. Isso. Porque as pessoas, as empreendedoras, né, as pessoas empreendedoras no geral, elas têm isso dentro delas, assim, essa vontade né? de construir, de produzir. Isso. E é isso. E eu queria fazer algo, né, como eu imaginava que seria o melhor. E ele falou, vai, abre a sua empresa, abre a sua agência, que você falou aqui para mim que você tinha vontade. Eu não tinha condições, mas eu falei, então é isso. E se não der certo, ele falou, você volta aqui. E eu nunca
voltei, graças a Deus, saí dali. Na época eu não falava, não sabia muito de inglês. Liguei para minha prima e perguntei como que é novo estilo em inglês. E ela falou New Style, e foi aí que iniciei a New Style. Comecei em casa, depois eu aluguei uma casa e pintei e fiz tudo que eu acreditava. Também é uma outra dica, Érica, que eu dou, que você tem que acreditar no seu sonho, no que você pensa, tem que ver lá dentro de você e fazer, não se preocupar com os outros. Claro, sim, eu sempre também ouvi as experiências de quem que tem uma experiência maior que a minha, como hoje eu faço isso também com as minhas mentoradas, de que elas precisam ouvir, mas precisam seguir o coração, seguir o que está dentro delas. E Alice, uma coisa super interessante, assim, né, que a gente até estava conversando aqui antes de começar, que você comentou que você levava salgadinhos quentinhos para surpreender seus clientes naquela época. E que outros gestos, assim, e atitudes você acredita que foram essenciais para contribuir para o sucesso inicial do seu negócio? Érica, sempre conto essa história do salgadinho. Antigamente não tinha computador, né? Então a gente tinha que datilografar, eu datilografava, né? A agência era de eventos e promoção, então nós fazíamos aquelas feiras do Salão do Automóvel, o D, e eu datilografava, imprimia e levava pessoalmente para o cliente. E aí eu tive a ideia de passar antes na senhora que fazia os salgadinhos para mim, levar umas coxinhas quentinhas para chegar lá. Então, quem resiste, né? Aquele cheiro daquela coxinha, e eu apresentava, e claro que acabava sendo aprovado na maioria das vezes. E aí eu sempre falo, eu não sei se eles fechavam por causa da coxinha ou por causa da minha proposta, mas é isso. Eu acredito, né? Assim. Exatamente. Eu acredito que você sempre tem que ter uma criatividade, você sempre tem que surpreender o seu cliente com algo que ele sinta o diferencial. É nessa hora que eu falo que você precisa encontrar a coxinha para o seu negócio, né? Para o diferencial do seu negócio, para que... E outra dica que eu acredito muito, que tudo que você for fazer, que você faça com paixão, que você faça o melhor. Eu sempre falei na agência, o mais ou menos é para os outros. Então, você se dedique 100% para fazer o melhor, porque isso vai fazer a diferença. Você não pode, o que eu digo sempre, você não pode perder para você. Né? Então, você tem que sentir que desde aquele momento que você apresente um produto, você apresente um projeto, que você saia dali com aquela sensação que você fez o melhor que você podia fazer. E é isso que eu sempre senti. Eu sempre falei para o meu cliente, você não vai se arrepender. E outra coisa também, de você buscar realmente o que o cliente quer. O que o seu cliente está esperando, né? O que ele... então, porque um briefing bem feito tem uma entrega ótima. E menos refação também. Então, é isso. Encontre aí a sua coxinha para fazer diferença do seu negócio. Porque empreender, assim, envolve, além, lógico, do que a gente falou, né? A questão do nascer empreendedora, mas também tem essa questão da paixão, né? Então, não é fácil empreender. Não é fácil. Né? No decorrer dos anos, claro, foram muitos anos, ainda mais eu não era uma pessoa conhecida, influente, então eu tive que conquistar o meu espaço. Então, eu sempre falei dentro da agência, não tem tempo de errar, não tem tempo de fazer mais ou menos, tinha que sempre tudo fazer com excelência, porque quando eu ia lá naquele cliente, pedir oportunidade de fazer o evento dele, né, cheguei a ter, para você ter ideia, com eu e mais uma funcionária, com a minha casinha lá da New Style, cheguei a ter 2.000
promotores, promotoras, recepcionistas, equipe de buffet, em um salão do automóvel, trabalhando, fazendo o serviço, porque todas aquelas empresas acreditaram em mim. Não é fácil, isso eu tenho certeza e posso te dizer de carteirinha, que não é fácil, vai ter, muitas portas vão fechar para você também, mas você tem que acreditar. Você tem que... eu tenho um funcionário que falava para mim, ai, dona Alice, eu acho que a senhora tem uma mãozinha que está todo dia animando a senhora. É isso. Eu falo que a gente tem que acreditar na gente mesmo, a gente tem que fazer acontecer por nós, né? Porque você... por isso que eu falo, você tem que cuidar de você, você tem que estar bem, porque... é aquilo, você tem que ser CEO da sua vida para conseguir andar e cada vez mais ir crescendo. E foi o que aconteceu, né? E é isso, assim, né? Ao longo desses 28 anos, né? Você comentou a questão de portas vão abrir, portas vão fechar, e isso tudo faz parte da trajetória de qualquer empreendedor, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, e isso contribui para o nosso crescimento em todos os aspectos, a partir do momento que a gente empreende, que a gente tem um negócio, que a gente lida com pessoas. Então, eu acho que é interessante também assim, a gente pontuar, a gente falou que não é fácil empreender, mas eu também queria ouvir de você quais foram, né, os principais, né, os maiores desafios que você enfrentou, principalmente nessa época, né, ao longo desses 28 anos à frente da New Style, e como que você conseguiu superar esses desafios? Então, crescer não é fácil, né? Então, é isso que eu, sempre que eu converso com as empresas que eu mentoro, as mulheres, né, principalmente nesse programa da UI, que é incrível, da Win Woman, que a gente mentora cada ano uma mulher empreendedora. E qual é a dificuldade? A dificuldade é na hora ali que você, né, o que eu falo, elas, como eu também, tive que equilibrar todos os pratinhos. Então, e aí, como é que a gente pode crescer assim? E o que, assim, a minha receita do bolo foi me unir com pessoas super capacitadas, que elas pudessem, né, dividir ali e replicar o meu trabalho. É o que eu falo, a gente tem que também ter processos, porque é igual uma receita de bolo. Se você tem ali como você quer, como tem que ser, você não vai ter que repetir isso toda vez para todo mundo que entrar. Então, você tem que criar processos, né, e com isso você vai crescendo. Claro, não é fácil você conseguir ter um time, você, claro que tem que, é o que eu falo, eu acho que você tem que demorar para contratar e ser rápida em dispensar se aquela pessoa não está te dando o retorno que você imagina. Isso faz total diferença. Você ter as melhores pessoas para você poder ir crescendo com processos. E, claro, teve vários momentos de dificuldade, né? Vários momentos que, de mercado também, né? O Brasil é um país com vários momentos diferentes, altos e baixos, mas que sempre eu não desisti, Érica. Eu sempre acreditei muito em mim e sempre também tenho uma parte que eu digo também para a empreendedora, que ela pode não ter que cuidar diariamente da área financeira, mas ela tem que ter noção muito dessa área, né, para ter um fluxo de caixa interessante, você saber também separar os pratinhos do que é a empresa, do que é a sua vida pessoal. Então, são várias dicas aqui, né, que a gente ia ficar aqui um tempão, mas eu acredito que um ótimo trabalho, uma ótima equipe, fez com que eu, cada ano, fosse crescendo, né? Então, da minha casinha, eu cheguei a ter 250 funcionários, com 2 prédios de 2.000 metros quadrados. Então, assim, tudo isso não foi fácil chegar até aqui, mas foi sempre
com essa garra e com equipe, né? É aquela coisa, você tem que motivar a equipe. Eu acho que quem me conhece sabe dessa minha energia diária que faz total diferença. E o empreendedorismo, como você bem disse, né, essa questão de processo, às vezes a gente se sente um pouco sobrecarregada, porque no começo, todo mundo que empreende, Claro. Gente, eu conheço pouquíssimas pessoas que, quando começaram a empreender, não começaram sozinhas. Assim. Claro. A grande maioria das vezes, as pessoas elas começam sozinhas. E é justamente essa divisão, né, que você comentou, essa divisão, saber se unir com as pessoas que pensam junto com a gente, que estão ao nosso lado, que a gente acredita, que a gente confia, e estabelecer esses processos e tomar decisão baseada em dados, Claro, para que a gente com consiga certeza. entender nossos limites e crescer diante disso, né? Então, acho que é perfeito, assim, é muito bom mesmo, Alice. E aí, assim, né, conta pra gente agora, assim, com relação a essa fase, depois de quase 3 décadas aí, à frente da New Style, como é que foi fazer essa pausa, assim, para dar essa mudada de direção, tirar um tempo sabático, assim, o que levou você a tomar essa decisão? Então, a gente foi crescendo e isso despertou o interesse de grandes grupos de publicidade procurarem a gente. E aí eu estava ali, Érica, com 50 anos, e é claro, por mais que eu sempre me dediquei à minha família, né? Tenho 4 filhos, que eu sempre falo que a gente pode trabalhar e pode ter família e pode ter filhos, não ficar esperando também. Outra coisa, empreendedoras, não façam isso, tenham seus filhos, tenham sua família, tem que ter um momento. É claro, é mais apertado, mas sempre é muito, e te dá muita força. Os filhos, todos os momentos que eu estava grávida, no começo, meu primeiro filho, eu não tinha a hora de amamentar, eu estava lá num evento, fazendo um buffet, era uma loucura, mas ele está aí, todos estão super bem, felizes, e o que importa, que eu digo, não é quantidade, é qualidade de amor, de paixão, né, de dedicação. E aí eu vi que era uma hora de dar uma pausa. A gente vendeu para um grupo grande de comunicação, e eu falei, agora é a hora de dar uma parada, pensar um pouco mais em mim, cuidar mais de mim. Fui fazer cursos que eu tinha vontade de fazer e que a gente acaba não tendo esse tempo. Eu adoro organizar tudo, então fui lá fazer um curso de personal organizer, fiz curso de coaches, até fazer um curso na Índia de autoconhecimento, que foi incrível, e que eu digo muito que isso foi um excelente ensinamento, porque eu já era uma pessoa que pensava no hoje, e eles passam muito essa mensagem de que você não tem que ficar pensando no fantasma do passado, nem no fantasma do futuro, e sim viver o presente. A gente tem que viver o presente, o agora, muito. E também uma outra mensagem que eles falam, que na vida a gente tem 2 estados, o de felicidade e o de sofrimento. Então, a gente tem que fazer o máximo da nossa vida para viver no estado, o beautiful state, né? De viver no estado de alegria, de você procurar esse momento, de acordar, você está vivo, você está respirando. E outra coisa que você tem que saber, que desde a hora que você nasce, da hora que você morre, quase 99% as escolhas são suas. Então, e outra, eu falo isso também muito, Érica, que se você vai começar o seu negócio, vai empreender, e se acontecer da coisa não sair como você quer, você volta para o primeiro ponto de partida, como hoje as startups, e começa de novo. Não tem julgamento, você tem que fazer, porque se você não fizer, você não vai nunca saber se deu certo ou não. Mas né? como tudo na vida, né? Empreender é assim Exatamente. também. Você precisa testar, Com certeza. ver como é que funciona, ver se você se adapta, se o mercado
tem aderência àquilo que você está pensando. Exatamente. E recalcular a rota. A gente está o tempo inteiro recalculando essa rota. E aí, né? eu pude também viajar com os meus filhos, pude me dedicar mais ao Grupo Mulheres do Brasil, que ele realmente transformou a minha vida e transforma a vida de várias mulheres. O grupo hoje está com mais de 120 mil mulheres. Eu estou lá com a Luísa Trajano, Sônia Rezi, várias mulheres que a gente quer, né, não inventar a roda, mas a gente quer apoiar projetos já existentes, como a violência contra a mulher, o empoderamento, várias, né, igualdade racial, vários projetos que já existem e nós, mulheres, temos que juntas fazer isso, apoiar e se unir para uma vida melhor para nós. Né? Hoje a mulher está... Graças a Deus, aí a gente está mais em alta, está mais valorizada, e é isso. A gente tem que acreditar na gente. Na gente, no nosso potencial. potencial. Eu digo muito também que relacionamento é um broche. Não tá bom, a gente troca. Então, se você está com alguém que não está te dando o valor que você merece, você não vem com uma plaquinha dizendo que você é menos que a outra pessoa, tanto profissionalmente como pessoalmente, como numa relação pessoal. Então, assim, você tem que se amar. É a dica que eu dou, porque você se amando, você cuidando de você, você vai poder cuidar e amar as outras pessoas. Então, esse período sabático foi, assim... Incrível, importantíssimo para você ter ali seus momentos de descontração. A gente, assim, ó, a gente que é empreendedora, a gente se cobra demais e às vezes a gente se sente até mal de tirar um tempo para a gente, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, assim. Eu tô precisando do meu sabático também. Mas, assim, esses momentos, eles são super importantes para a gente reavaliar tudo, a rota, né, que a nossa vida tá indo, pensar em novos projetos, coisas que quando a gente está na ativa ali, se a gente não dá um passo para trás, a gente não pensa, porque a gente está na operação. Então, eu imagino que foi super importante até para quando você voltou assim para o mercado, você pudesse ter outra visão, outro olhar para aquilo que você ia voltar a fazer, né? Que você voltou novamente para o mercado, logo na sequência com a Mandarim, com as startups. Como é que foi assim para você? Então, eu queria também falar sobre isso, que você tem que saber mudar de ciclo. Né? Muita gente, às vezes, a coisa não está boa, a sua posição na empresa, a sua empresa, você sente que não está bem e não está feliz, e tem que ter, eu falo muito também que a gente, para ter sucesso na vida, Érica, tem duas coisas que andam comigo desde nova. Você tem que ter coragem e humildade. Essas duas coisas, para mim, são muito importantes. Né? Primeiro, você nunca pode esquecer do barco que te trouxe até aqui. Quem falava isso é o meu sócio e marido, Cláudio. E ele falava isso e é uma realidade. E também ter coragem de fazer as coisas, saber decidir a hora que você tem que mudar. Né? E foi o que aconteceu. Tem que ter coragem para você, uma agência com tanto sucesso, né? Tão maravilhosa, com vários prêmios, Caboré, Great Place to Work, fomos a melhor agência para se trabalhar, entre outros, e você falar, vou parar aqui? Foi. Porque a Alice vai continuar Alice, é isso que eu falava sempre. E a New Style continuou junto com esse grupo, e eu tive o tempo para esse sabático maravilhoso que deu para... É o que eu falo, a gente tem que procurar a hora certa, tem que ver o momento certo também, porque você tem que medir aí, que você tem que parar e saber também a hora que você vai poder administrar esse tempo, que você também não vai poder, a parte financeira também vai contar nessa hora aí, para você poder tomar essa decisão. Tem que se programar, né? Tem que se programar. Tem que se programar. Exatamente. E aí voltamos com a Mandarim, uma agência incrível de shopper, que
Em 2 anos, a gente triplicou, graças a Deus, a gente saía, era uma agência que já existia no mercado, o meu sócio trabalhou na New Style com a gente, e foi incrível estar aí já fazendo várias ações, vários trabalhos, entregando, e claro, vários clientes que eram da New Style já estão trabalhando com a gente também, né? E a parte de investimentos em startups, que nós, no sabático, também viajamos para o Vale do Silício, fizemos alguns cursos e voltamos aí, e a gente é chamado aí como Smart Money, né? De apoiar startups, e tem várias startups incríveis e algumas que já tiveram sucesso de venda. Então, é incrível eu poder, né, é o que eu falo, com a nossa experiência, com tudo que eu passei, soma muito, tanto para as startups como para as empreendedoras, porque a gente tem aquele olhar diferente do deles, né, um olhar que já passou por ali. Então, está sendo maravilhoso, e eu falo que eu estou com 57, na época quando eu voltei, eu era 50 e agora, e é o que eu digo, não tem 50, né? Todo momento é momento de você estar se avaliando, vivendo, aproveitando, tendo o momento da sua família, o momento de trabalho, para não chegar a uma certa idade e falar, poxa, agora eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. Acho que você tem que ir fazendo, e hoje, eu, com 57 anos, eu falo que eu vou até os 130. Né? Então, tem o pique para ir até os 130. Tempo. Não, mas é assim mesmo, a gente vai se reinventando, e é isso, né? Olhar para o hoje, né? Ou não desistir, pensar no hoje, o que eu tenho que fazer agora para poder amanhã chegar onde eu quero chegar. E empreender é isso, tem que ter essa vontade, tem que ter esse foco, né, Alice? Exatamente. E falando um pouquinho sobre essa bagagem, né, que você falou, e também sobre apoiar as outras pessoas a evoluírem, a mentoria acabou ocupando um papel muito importante na sua vida, né? Assim, na sua atuação atual, assim. Fala um pouquinho para a gente, assim, como é que tem sido essa atuação, como é que é para você mentorar, conta para a gente, assim. Então, Érica, hoje, para mim, está sendo o meu propósito de vida, né? A gente vai falar de propósito, eu posso até já emendar isso para falar sobre propósito. Eu falo muito de propósito, que todo mundo tem que ter um propósito na vida, porque estudos dizem que você, com propósito, você pode viver mais anos, mais 7, 8 anos, porque você acorda com uma motivação maior, você tem um pique maior para poder alcançar o seu propósito. E no primeiro momento, quando eu era jovem, o meu propósito era conseguir um trabalho, conseguir ter uma condição para poder dar o melhor para a minha família, né? E nesse decorrer aí da minha história, isso eu conquistei com muito esforço, com muita garra, mas a gente chegou lá. E no decorrer também, não sendo algo para a gente ficar triste aqui no momento, mas eu perdi o meu companheiro, o Cláudio, e com 4 filhos eu tive que me reinventar, né? Tocar ali a agência, cuidar dos 4, mas no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, né? Mas o que eu vi que a gente precisa, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu conquistei, aonde eu cheguei, eu preciso dividir essa minha experiência, essa minha garra, essa minha energia com outras mulheres, até com outros homens também, que
eles não podem se achar mais ou menos. A gente precisa realmente... o que eu vi é que tem várias mulheres de várias áreas, de vários segmentos incríveis. Hoje, também, eu me voltei ao projeto Fundo Dona de Mim, com a Sônia Reza, ela me procurou, e aí a gente criou esse nome, Fundo Dona de Mim, que é um projeto que apoia pequenas empreendedoras. A gente fornece, né, um valor, a gente faz o empréstimo de um valor e elas podem pagar com várias prestações, e faz total diferença na vida de uma mulher receber ali um início para ela poder fazer lá os bolos. Dar né? o Então, primeiro passo, dar né? o primeiro passo, exatamente isso. E tanto com essas mulheres do Fundo Dona de Mim, como mulheres do programa UI e outras que me procuram também, virou meu propósito querer dividir essa experiência e fazer com que eles vejam que podem, eu sempre digo, que pode ser feliz hoje, ter sucesso hoje. Né? Então, é isso. É muito gostoso, né? Quando a gente adquire o conhecimento, a experiência, e a gente chega num lugar, né, bacana, ter consciência disso e entender o quão valioso é dar esse suporte para outras pessoas que estão começando, que muitas vezes não têm essa oportunidade, né, para dar esse primeiro passo. Então, acho que realmente é um propósito e tanto, Alice. Não. E aquilo, todo mundo, né, falam que eu sou uma ótima vendedora, mas eu falo que para todo mundo, que desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você está vendendo alguma coisa. Você está vendendo para o seu filho que ele tem que fazer a lição. Então, uma forma diferente de vendas, mas você vai estar ali sempre. E se você acredita no seu trabalho, se você acredita no seu produto, você não tem que ter vergonha. Né? Você tem que falar mesmo, eu falo o pitch do elevador. Eu entro no elevador, bom dia, já eu tenho uma agência, você está precisando de uma agência para apresentar o seu produto melhor, e não tem que realmente colocar a sua energia ali, a sua experiência e dividir, porque aquilo, se você não é visto, você não é lembrado. Então, Exato. Também, falando até do Elevate, todo encontro eu falo isso. O que você tem que realmente ir em encontros, participar de eventos. Você tem o seu horário de trabalho, mas você tem também que ter o seu horário de poder dividir a sua experiência com outras mulheres. Então, o Elevate é isso. Você chega lá, conhece outras mulheres que estão no mesmo momento que você, ou trabalhando, ou se reposicionando. E ali você conta com outras mulheres que também vão te ouvir. E é o que eu digo também, como agora a gente está aqui fazendo esse podcast, tem pessoas do outro lado da tela que vão ouvir e vão se inspirar. Então, eu falo que todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo que uma outra pessoa precisa ouvir e se inspirar para ter coragem para fazer acontecer. Sair daquele ponto e chegar em outro. Exatamente. Né? E Alice, assim, depois de toda essa trajetória ao longo da sua vida, assim, da sua carreira, como é que você consegue equilibrar, né, o seu lado pessoal, profissional, com o lado financeiro? Como é que você consegue equilibrar, assim, esses pratinhos? Então, Érica, eu acredito que, independente de você ter uma vida profissional excelente, você deve também ter o teu momento de cuidar de você, que eu faço meu Muay Thai aí 2 a 3 vezes na semana, eu treino. Também tenho a parte que eu falo que é muito importante, a parte financeira, independente se você tem companheira, companheiro, você precisa saber ter conhecimento essa área financeira, como aconteceu aí, né, o meu exemplo, da noite para o dia eu perdi o Cláudio e tive que
né, administrar, e é importante, eu falo isso em eventos, que a mulher precisa sim saber, ela não tem que estar administrando, mas ela precisa sim saber tudo o que a família tem para uma hora, como aconteceu comigo, que é muito importante. E tenho 4 filhos lindos que me impulsionam a ser uma pessoa melhor a cada dia. E é isso. Consigo aí no dia a dia administrar cada momento com muita garra, muita energia e sempre procurando ser feliz a cada dia. Porque a partir do momento que a gente consegue equilibrar, né, porque é um equilíbrio, né, é uma harmonia, né, entre esses 3 pilares, a gente consegue ser mais inteira em cada um deles, né? Exatamente. Vamos lá cuidar de você antes para poder cuidar dos outros. Que conselho você daria, né, para as mulheres que estão começando agora, que têm esse sonho, essa vontade de empreender, mas ainda enfrentam assim algumas inseguranças? Então, Érica, eu, ao longo desses anos, da minha experiência hoje com 57 anos, eu posso dizer que as mulheres têm muito mais potencial de trilhar aí uma carreira de sucesso ao empreender. Por quê? Porque elas têm mais facilidade de ouvir, de aprender e aí colocar em prática o que elas ouviram, as experiências, mas é o que eu digo, você ouvir as experiências, mas fazer aquilo que você acredita. E, no fundo, Dona de Mim, quando a gente estava criando esse nome, o Dona, o O do Dona tem um coração. O que é isso? O coração, ele remete toda a paixão que a mulher coloca no negócio delas. Então, eu digo para todas que tenham esse sonho de empreender, vão lá, façam, porque a única coisa vai voltar para trás e fazer de novo e percorrer um outro caminho, mas não desistam, coloquem a paixão, que só a mulher tem essa paixão, tanto com a família como no seu trabalho, e aquilo que também o fundo Dona de Mim, a mensagem é: sejam donas do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Então é isso. Não desistam, vão em frente e contem comigo. Como empreendedora há 13 anos, né, que eu sou empreendedora, saio daqui hoje muito inspirada. Espero que vocês também, né, se sintam inspirados assim como eu, porque assim, fiquei muito feliz. Eu acho que a gente que é empreendedora, a gente se vê muito em você. E isso que é gostoso, assim, né? A gente poder ouvir uma pessoa como você dividindo os seus conselhos, as suas experiências. Porque é isso, para você empreender, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa não ter medo de errar, a gente precisa acreditar no nosso potencial, que as mulheres precisam acreditar mais em si mesmas, né? Então, é isso. E venham para o Elevate, porque aqui é o lugar para a gente se conectar, uma mulher ajudar a outra, aprender com a vida, com a trajetória uma da outra. Exatamente. Né? Então, assim, gente... Todas podem. E quero deixar também um convite, né, Érica, para que vocês me sigam. Eu tenho o canal 50 e Agora, que eu falo sobre esse momento aí, que a gente só está começando, gente. Não tem muita energia aí, muita coisa para a gente fazer. E o Alice C23 e também o meu LinkedIn, Alice Coutinho. Gente, muito obrigada, Alice. Que delícia hoje. Muito bom, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E sigam as redes do Elevate Network Brasil. Participem dos nossos eventos, dos Circles, que são grupos de mulheres que, né, se unem justamente para trocar experiência. Incrível, eu já participei. Incrível, mulheres que estão fora, em Nova York, são 7 encontros incríveis, que todas trocam experiências e se jogam. Eu digo muito também isso, se joga, mulher, faz acontecer, você é incrível, maravilhosa e estamos juntas. Estamos juntas e esperamos vocês lá no nosso canal.